Olá, eu sou a professora Regina e hoje nós estamos aqui para uma aula do 9º ano. E nessa aula de hoje nós vamos continuar revendo alguns conteúdos que nós já estudamos. E o tema hoje é música contemporânea, a história do rock e alguns ritmos brasileiros. E vamos começar, gente, com a ideia do contemporâneo. O que significa esse adjetivo contemporâneo? Alguns dizem que é aquilo que é do tempo atual. Outros dizem que é algo que viveu ou existiu numa mesma época. Às vezes você diz assim, o meu vizinho é contemporâneo do meu avô. O que você quer dizer com isso? Seu vizinho nasceu mais ou menos no mesmo ano que o seu avô. Então eles cresceram juntos, eles são contemporâneos. Agora nós vamos trazer isso para as artes e vamos lembrar, gente, que a idade contemporânea vai surgir mais ou menos na segunda metade do século XX. É um movimento pós-Segunda Guerra. Não vamos confundir com o modernismo. A idade moderna, ela começa lá no século XV, no Renascimento. De lá para cá, nós temos idade moderna. No início do século XX, na virada, nós temos aqueles movimentos do modernismo europeu, que também vai chegar ao Brasil. E a idade contemporânea são os movimentos que vão acontecer pós-Segunda Guerra. E eu quero que você observe aqui nesse slide que eu trouxe para vocês, duas imagens sobre a arte contemporânea. Na primeira, eu tenho uma imagem que me lembra pop art, justamente por conta das cores, o azul, o amarelo, o vermelho, que são três cores primárias muito usadas na pop art, que é justamente um movimento pós-Segunda Guerra. Eu tenho as texturas que são de bolinhas, que são de risquinhos, mas eu também tenho nessa imagem, gente, uma obra que parece cubismo, porque ela está todas com traços geométricos, eu não tenho uma profundidade, eu não tenho um volume, então ela lembra esse cubismo. E na segunda imagem, eu tenho uma nuvem, e nessa nuvem parece que está chovendo, e as pessoas estão entrando nessa chuva, estão interagindo com essa obra. E essa obra, gente, chama-se instalação. Hoje em dia é o que mais se usa nos museus, né? Os artistas procuram instalações, que são esses espaços onde ele vai colocar vários elementos e o público vai interagir. Então, ela é uma arte sensorial, é uma arte, gente, que vai verificar os sentimentos da pessoa. Então, é o toque, é o cheiro, é o paladar. Então, isso é chamado obras contemporâneas. Elas vão pensar em outros objetivos, outras maneiras de se trabalhar. Então, há tanto a arte do modo geral, nas artes plásticas, nas artes visuais e na música também. A música contemporânea, ela não vai ter uma única forma, ela não vai seguir métodos, vamos colocar entre aspas, tradicionais, né? Ela vai experimentar. Então, a música contemporânea, ela rompe com aquilo que se fazia no século XIX, partituras bem elaboradas, uma música que tenha sempre uma harmonia muito bonita. Agora não, ela vai experimentar ruídos, ela vai experimentar outras sonoridades, junto com as sonoridades musicais. E é isso que faz a arte contemporânea ser tão diversificada, em qualquer âmbito que ela esteja. E eu quero chamar a atenção para vocês, observem aqui nesse slide, uma pessoa muito importante que é Bernadette Zagonel, né? É uma estudiosa da música contemporânea e ela vai trazer alguns princípios importantes dessa música aplicada nas correntes dessa música da atualidade. São eles: modificação do conceito de melodia, maior experimentação e pesquisa de sons, valorização de timbres, inclusão de ruídos, percepção do silêncio, noção de espaço, criação de novas grafias e a influência da tecnologia. Isso mesmo, gente, ruídos, perceber o silêncio também faz parte da música. E a tecnologia, não podemos deixar de fora esse grande auxílio, né? Essa grande ferramenta para a música. Então, nós não temos só instrumentos acústicos, nós temos os eletrônicos e nós temos programas, né, de computadores que podem também diversificar esse som. E eu quero lembrar para vocês, gente, de Hermeto Pascoal, que nós falamos, que foi um homem à frente do seu tempo. Observe aqui no slide que eu trouxe para
vocês, ele nasce em 1936, e nós falamos que a idade contemporânea é pós-Segunda Guerra, já está lá de 45 para frente, e ele nasce antes, mas ele é um artista, assim, compositor, arranjador, ele é à frente do seu tempo, nós não conseguimos encaixá-lo numa qualificação, né, de gênero musical, começar pela sua própria fisionomia. Observem aqui, né, na primeira imagem ele está tocando um chofar, podemos dizer, né, um instrumento de sopro, e ele trabalhava, gente, usando os ruídos. Hermeto Pascoal, ele fez sucesso tanto no Brasil quanto no exterior, e qualquer objeto ele podia trabalhar como música. Então ele usava brinquedos, ele usava chaleiras, ele usava serrotes, de qualquer coisa, até o corpo humano ele conseguia transformar os ruídos em música. E ele deu várias entrevistas, né, no Brasil e no exterior, super famoso. E quando ele era criança ainda, lembram-se daquela experiência que eu contei a vocês, que a partir do cano de mamona de Jerimum, ele fazia um pífano, um instrumento de sopro, e ele tocava para os pássaros. Isso mesmo, enquanto ele tocava, os pássaros vinham ouvir. Teve uma outra entrevista com ele também, que começou a tocar um instrumento de sopro, e algumas emas num parque nacional vieram até onde ele estava para ouvir aquele som. Então ele tinha esse contato com a natureza. Então Hermeto Pascoal é um símbolo dessa música contemporânea. E vamos lembrar também do rock, né, gente, que nós não podemos deixar de falar. Acompanhe comigo nesse slide. O rock nasce nos Estados Unidos na segunda metade do século XX, embora as primeiras experimentações ocorreram ainda na década de 70, mas foi na década de 50 que o rock vai ganhar contornos mais nítidos, e o seu auge vai se dar lá pelas décadas de 70 e 80. E é um gênero, gente, que é fruto de combinações de outros tipos de música, principalmente da música negra. E nesse slide eu trago uma figura que foi considerada o rei do rock, Elvis Presley. Isso mesmo, gente, Elvis Presley é branco, né? Era branco, e ele fez com que o rock, que nasceu no meio da cultura negra, fosse visto e aceito por toda a comunidade. E nós temos algumas coisas marcantes, algumas características marcantes do rock. Claro que cada estilo de rock, né, tem características próprias, mas de modo geral nós temos algumas, e eu quero que você acompanhe aqui comigo. Nós temos atitude rebelde e impositiva, um ritmo contagiante, uma autenticidade, um caráter contestador e um envolvimento do público. Isso é muito importante. E os instrumentos do rock? Nós temos as guitarras elétricas, nós temos os sintetizadores, a bateria. Então, um instrumento eletrônico que vai surgir nessa época, ele vai ser fundamental para dar o tom ao rock. E eu quero falar ainda nessa aula de hoje sobre alguns ritmos brasileiros. Então vamos acompanhar comigo aqui nesse slide. Nós temos lá no Nordeste o chachado, o frevo, o axé. No Centro-Oeste e Sudeste, o sertanejo, o pagode, o baião, a bossa nova, né? Nós temos no Norte o maracatu, a marujada. No Sul nós temos o xote, a milonga, a havaneira, né? Outro ritmo bem característico. E nós vamos falar também no Brasil da cultura hip hop. Gente, a cultura hip hop, ela não nasce no Brasil, ela nasce nos Estados Unidos, paralelamente em Nova York e Detroit, mas ela chega até o Brasil. E quando ela chega no Brasil, ela vai ser batizada como funk. E esse rock, ele vai ter duas categorias, né? Ele vai chegar nas vertentes para uma comunidade mais pobre, que vai trabalhar o imediato, aquela dança mais para divertimento, para descontração, e ele vai ter também uma outra visão, gente, mostrando um protesto, né? Então, o funk, né, e o hip hop, que ele vem de uma cultura negra norte-americana, e aqui no Brasil ele vai ter essas vertentes, que é uma vertente de protesto. Ela começa nos Estados Unidos também com protesto. E no Brasil, quando você fala em funk, você tem essas duas questões. Você tem uma música, uma letra, né, que vai trabalhar bem essa questão do protesto, ou você vai ter uma letra que vai trabalhar coisas da sociedade em si, né? Só
somente para o seu prazer, para o seu divertimento. E nós vamos lembrar que o hip hop vem de hop, que é saltar, e o hip, que é o movimento dos quadris. E eu tenho uma cultura para o hip hop, porque ele não é apenas único, né? Nós temos envolvidos nessa cultura várias identidades, que é o grafite, que é a pintura, né? Nós temos justamente a letra da música, nós temos a dança, que é o break. Então, por isso que eu digo que são os elementos, que é a cultura hip hop. E vamos lembrar de África Bambaataa. Observe aqui nesse slide que o nome artístico, né, de Lance Taylor, e ele foi compositor, ele foi artista dos Estados Unidos e ele que começou o hip hop, né? Foi o padrinho do hip hop. Nessa outra imagem eu trago para vocês mostrando um pouquinho do grafite, da música e dessa composição que é o MC, é aquele que canta a música. E nós temos também os elementos do break, como eu falei, né? Nós temos o b-boy e a big-girl, né? E eles têm essa dança que é dança ao chão, é uma dança rítmica, é uma dança que requer, né, uma habilidade muito importante desses jovens. E eles têm o lema de paz, de união, de diversão, né? E o objetivo deles muitas vezes é ter essa visibilidade do próprio jovem, né? E uma cultura do hip hop, e ele vai dar voz a essas pessoas que muitas vezes não têm como falar, né? Como se manifestar diante das injustiças sociais e de alguns problemas mesmo que eles vivem. E vamos agora às nossas atividades, né, gente? Nós temos aqui a número 1. Acompanhe comigo. A dança é uma arte de mexer o corpo, através da cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. Essa manifestação surgiu na antiguidade, na modernidade, na pré-história ou na contemporaneidade? Falamos que nasce com o ser humano, né, gente? Então é lá na pré-história. Questão número 2. A cultura hip hop chega ao Brasil e se manifesta em várias vertentes. Entre elas, na escultura, na poesia, na arquitetura ou na dança? Entre todas as culturas, nesse slide aqui, nessa atividade, é a dança, né, gente? Lembrando que no grafite nós temos também e nós temos na música. Terceira atividade, quando pensamos no adjetivo contemporâneo, encontramos definições como aquilo que é do tempo atual ou ainda aquilo que viveu ou existiu numa mesma época. Podemos dizer que a música contemporânea é aquela que surgiu no século XIX, século XX, XIX, XVIII ou no século XV. Gente, a idade contemporânea é pós-Segunda Guerra, então ela nasceu no século XX, não é isso? Quarta atividade. A principal característica da música contemporânea, gente, é romper com as composições realizadas até o século XIX, sonoridades feitas a partir de uma guitarra elétrica, o estilo musical com enfoque no jazz, no folk, no country, usar ritmos importados com matemática nacional, é a principal característica da música contemporânea. Qual, gente? A letra A, né, gente? É romper com as composições realizadas no século XIX, tá? Vamos lembrar que eu tenho agora uma introdução de novos elementos nessa música contemporânea, como ruídos, o silêncio, novos materiais são usados. E para terminar, a quinta questão. O rock originou-se nos Estados Unidos na segunda metade do século XX, sendo muitos os subgêneros que se formam e cada um tem características próprias. Dentre as opções abaixo, escolhe aquela que caracteriza o rock. Dançam-se em pares, geralmente no carnaval. Sonoridades feitas a partir de instrumentos acústicos? É uma atitude rebelde, impositiva ou o ritmo é importado e lento? A principal característica, né, gente, é a atitude rebelde e impositiva. Por hoje nós vamos ficar aqui. Essas e outras atividades você vai encontrar no portal Eduque. Não esqueça de acessar. Até a próxima e muito obrigada!